a depender de quando você está assistindo esse vídeo. Este é mais um vídeo da série Gravando Sem Roteiros e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a perspectiva masculina das relações e a perspectiva masculina de como sentir emoções e como se abrir nas relações. Então deixa eu formular isso melhor, não ficou da forma que eu queria. Eu quero trazer um pouquinho do que eu tenho vivido sobre o peso do masculino em geral, né, nas relações, do medo de sentir as emoções que são despertadas nas relações e essa dificuldade de trazer esse sentir, essa comunicação das emoções para as relações. Eu falo isso pensando em relações recentes que eu tive, experiências recentes, em que eu senti que eu percebi na realidade um padrão evitativo em mim, na minha pessoa, que já não é de agora, né, mas eu tenho percebido ele com mais clareza. E eu vejo que em dados momentos, quando existe um aprofundar do relacionamento, falando aqui de relacionamentos de intimidade, assim, não vou dizer que são relacionamentos com pretensão romântica, mas qualquer relacionamento assim que possa se tornar algo mais profundo, íntimo, e também relacionamentos românticos. Eu percebo que em mim existe uma parte que ela tem tanto medo de se expor que ela acaba segurando tudo para si, e isso acaba inviabilizando a própria relação, porque quando essa parte em mim ela segura tudo para si e ela não comunica ali que tem um medo de se expor, que tem um medo de ser abandonado, que tem um medo de ser invadido, um medo de ser julgado, aquilo vai estar comigo de qualquer forma, aquilo não vai deixar de existir, aquilo vai estar em algum nível aqui no meu corpo, no meu sentir, nessa dimensão, né, pessoal. E ao não me vulnerabilizar, de certa forma, eu não confiar na relação, eu não confiar que a outra pessoa ela é capaz de lidar com emoções difíceis também. Então eu digo isso na perspectiva masculina porque eu percebi, né, eu estive num retiro recentemente e eu percebi que relatos de vários homens em que esse padrão me pareceu bastante comum, sabe? Esse padrão de querer lidar com tudo sozinho, de não poder demonstrar a própria dor. E no meu caso, né, falando por mim, eu digo que isso fez que a própria relação se tornasse inviável. Me levou para um espectro, para uma polaridade de evitação da relação, porque guardando tudo isso dentro de mim, eu já não conseguia mais me relacionar, eu já não conseguia mais encarar a pessoa, dialogar, não conseguia trazer os sentimentos que me conectaram com aquela pessoa. Então, eu gostaria aqui de trazer essa perspectiva e de como, né, eu tive experiências também recentes em que eu pude me vulnerabilizar e trazer de modo claro o que eu tava sentindo e poder falar, caraca, eu tô com medo, velho. Tipo, eu tô com medo de me abrir aqui porque eu acho que eu me sinto julgado quando eu falo dos meus sentimentos. Eu tô com medo de me abrir contigo porque eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de não ser suficiente, eu tenho medo de que quando eu comece a falar dos meus interesses, dos meus gostos, das minhas fraquezas, você vai deixar de se interessar por mim e aos seus olhos eu já não vou ser mais importante. Coisas assim que surgem, no meu caso, pra mim. E eu entendi que quando eu pude falar delas e trazer pra relação,
esse medo, essa ansiedade, eles perderam muito a força. E eu senti que isso me deu uma confiança em mim mesmo, sabe? De poder aceitar o que vibra aqui dentro, o que está presente, e inteiro para a relação. Então, é uma coisa que eu quero praticar, eu estou praticando. Eu tenho perspectivas de praticar, né, nas relações que eu estou mantendo. E estou feliz com essa perspectiva, dessa abertura, dessa soltura, né? Eu estou falando isso porque eu recebi, né, dois conselhos valiosíssimos de duas pessoas que eu admiro, duas mulheres que eu admiro, né, que conheci recentemente, que foram justamente nessa ordem do que eu estou trazendo nesse vídeo. Um deles foi que você não precisa dar conta de tudo sozinho. Então, confia nas relações, confia que quando você traz partes de si, você se traz inteiro. A vida te ajuda a suportar isso. E às vezes, surpreendentemente, a outra pessoa vai ter uma conexão ainda mais bonita, mais sincera contigo do que se você segurar pra ti. Então, gostaria de trazer isso. E o outro conselho que eu recebi foi o conselho de que é seguro sentir as emoções. Eu diria que até antes, né? É seguro eu sentir as emoções e é seguro eu me conectar com elas, e eu não preciso dar conta de tudo sozinho. Então, nas relações, comunica, encontra uma forma de comunicar amorosamente. Não necessariamente eu vou vomitar, né? Porque eu já vivi também esse lugar de, não sei o que fazer com isso que está dentro de mim, e existe um momento em que, sem saber o que fazer, existe a possibilidade de eu vomitar isso na pessoa, e não é essa a proposta que eu estou trazendo, né? Eu diria que esse vomitar, ele seria uma forma inabilidosa de lidar com isso, uma forma sem habilidade nenhuma. Eu diria que olha para isso primeiro, escuta essa emoção, né? É o que eu tento fazer, escutar essa emoção, e a partir de entender, caraca, eu tenho um medo aqui, um medo de ser abandonado, tenho um medo de eu me declarar para a pessoa e a pessoa não, né, falar, me dar um joinha assim, pô, legal. Então, é isso. Gostaria de trazer essa temática hoje. E se esse vídeo te ajudou, te tocou, te atravessou de alguma forma, deixe seu joinha, compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar com este conteúdo. E é isso. Valeu!